a todos e todas que nos acompanham pelo Facebook da Teologia à Distância e pelo Facebook do Departamento de Teologia. Meu nome é Rodrigo Policeno, secretário de Comunicação do Departamento de Teologia. Na live de hoje, iremos conversar sobre conceitos de desinformação a partir de bibliografia nacional e internacional, que busca compreender esse cenário. Também iremos debater sobre os efeitos negativos desse fenômeno durante a pandemia do Covid-19, através de uma visão histórica da comunicação social e dos direitos humanos. Nessa live também teremos a presença da minha amiga de trabalho, Michele Amaral. Ela é secretária de Teologia à Distância. E caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, coloque lá nos comentários dessa live que ela transmitirá para nossas convidadas. Nossas convidadas de hoje são a professora Patrícia Maurício, e ela é a doutora, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio. Ela é líder do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação, que faz parte também da PUC-Rio, e vice-líder do Grupo de Pesquisa Teoria do Jornalismo e Experiências Profissionais, que também é um grupo de pesquisa da nossa universidade, PUC-Rio. E a nossa outra convidada é a Patrícia Gabrig. Ela é mestranda em Comunicação Social pela PUC-Rio, formada em jornalismo também pela PUC-Rio, pesquisadora no grupo de pesquisa Teoria do Jornalismo e Experiência Profissional e no grupo Economia Política da Comunicação, e todos os dois são da PUC-Rio. Ela também é organizadora do grupo de estudos em Comunicação de Direitos Humanos e analista de comunicação da Pastoral Universitária da PUC-Rio. E também, nas horas vagas, é minha noiva. Mas eu queria aproveitar esse momento, professora Patrícia e Gabrig, e vou fazer isso, tá, gente, na live, chamar a professora Patrícia Maurício de professora Patrícia e a pesquisadora Patrícia Gabrig de Gabrig, que aí fica mais fácil para eu poder fazer as perguntas e tal, né? Mas quem são vocês realmente, né? Conte para o nosso público, né? Quem é a professora Patrícia Maurício e a mestranda e pesquisadora Patrícia Gabrig, né? Conte um pouco sobre vocês, família, de onde vocês são, e o porquê escolher a comunicação, né? Então, assim, rápido, qual cidade, qual bairro, família, como é que é? São casados, solteiros e tal, tem filhos, não tem? E o porquê escolheram a comunicação social. Bom dia a todos. Eu sou Patrícia Maurício, eu me formei em comunicação pela UFRJ, fiz também mestrado e doutorado lá, e sou professora da PUC há mais de 20 anos. Eu trabalhei em várias redações no Rio de Janeiro, como o Globo, o Dia, TV Bandeirantes, a falecida Rádio Jornal do Brasil AM, e outras. E eu escolhi comunicação, para mim foi como se fosse natural, né? Nunca mas era uma coisa que eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, e eu me lembro que já na 6ª série do colégio eu decidi que eu queria ser jornalista. Então, foi isso. Eu sou casada, tenho um filho, moro no Recreio, sou de Petrópolis, mas desde a faculdade eu já vim para o Rio, voltei um pouquinho, depois vim definitivamente para cá. Às vezes eu trabalhava no Rio, morava em Petrópolis, mas quando eu casei, fiquei definitivamente aqui. Bem, olá, eu sou Patrícia, eu já tenho uns 10 anos que sou analista de comunicação na PUC, pelo menos. Eu tive que fazer essa conta agora, porque eu não tinha pensado nisso, mas já tem isso tudo, porque eu estou na PUC. Fiz jornalismo, me formei em jornalismo em 2012 pela PUC-Rio. Estou fazendo mestrado agora pela PUC-Rio, como você falou anteriormente. Sou noiva do Rodrigo, que está mediando. Moro em Niterói, então minha vida de estudante foi toda aqui em Niterói. Foi aonde também eu descobri que queria fazer jornalismo, né? Foi na minha escola, né? Fazendo jornalismo na minha escola, fazendo jornais e tudo mais. Foi lá que eu descobri que eu gostaria de seguir essa carreira e
fui pesquisando, você fica, né? Quando você vai prestar vestibular, você fica lá pesquisando o que você vai fazer, né, da vida. E eu fui me apaixonando pelo que é o jornalismo, decidi fazer o jornalismo e passei para a PUC, fiz a graduação aqui. Bom, Patrícia. Agora, vamos a algumas perguntas, né, algumas dúvidas que surgiram, né, na montagem até desse tema. Né? Eu lembro que, na minha conversa com a Patrícia Gabrig, né, eu falei, vamos colocar fake news e tal. Ela, não, tem desinformação. Aí começou, a gente foi conversando sobre isso. E queria lançar logo de cara essa pergunta, né? Qual a diferença nos conceitos de fake news e desinformação? Bom, eu vou explicar, mas Patrícia está pesquisando isso diretamente, né? É a dissertação dela, né? Então eu vou explicar e depois ela complementa com coisas mais específicas que ela já pesquisou. Mas a fake news, ela é uma notícia falsa. Então isso quer dizer o quê? Que ela tem cara de notícia, né? Aquela velha história, né? Tem olho de notícia, nariz de notícia, orelha de notícia, mas não é notícia. Ela foi inventada, foi criada e maldosamente foi colocada no formato de notícia. Às vezes tem até logo do G1, enfim, parece de um veículo, né? Ela fica com a cara de um veículo. Às vezes ela é só assim, vamos dizer, bota Rio de Janeiro, aí alguém coloca em cima assim, olha só a matéria que saiu hoje em tal lugar, e aí coloca um texto com todas as formas de escrever uma notícia, mas aquilo é inventado. E é inventado não é para brincadeira em geral, né? É inventado para fazer o mal a alguém, fazer o mal a alguma causa. E a desinformação é uma coisa mais ampla, que abrange as fake news, mas também pode ser um tweet que alguém manda com uma informação errada, também especificamente para causar algum dano, para, enfim, confundir as pessoas, para evitar que alguma coisa aconteça e fazer com que outra coisa aconteça. Então, assim, essa é a diferença entre as duas coisas. É importante entender que a fake news ela é uma nova modalidade de mentira, né? E como a Patrícia falou, ela é uma falsificação do relato jornalístico, ela passa por essa falsidade de ser um relato jornalístico quando ela não é, né? Então, assim, tem que ficar atento que, normalmente, a fake news ela provém de uma fonte desconhecida, você não tem como descobrir de onde é que ela surgiu, você não tem quem questionar sobre aquelas informações, né? E desinformação, ela é, de fato, uma informação falsa que a pessoa divulga, sabe que é falsa quando ela divulga. E também tem aquela tem a mentira intencional, que a pessoa faz isso de forma deliberada e com foco nas pessoas que vão vão compartilhar, ela tem um foco nas pessoas para compartilhar, elas usam a fake news, no caso, ela usa da emoção, né? A fake news, ela parte desse princípio de tocar na emoção da pessoa, né? E quando a gente lê uma notícia e ela atinge a nossa emoção, a gente vai querer compartilhar com outros. E esse é um fator que a fake news traz, né? A desinformação, ela tem algumas categorias, né? Ela tem a categoria de ela pode ser uma má informação, ela é baseada na realidade, mas ela tem a pretensão de causar um dano à pessoa, uma organização ou um país. Ela pode ser uma mentira intencional e deliberada, que resulta em usuários sendo ativamente desinformados por pessoas maliciosas. E a fake news, ela tem esse viés, né, de causar emoção, para você poder compartilhar, porque às vezes você acredita naquilo, você quer acreditar naquilo. Acho que é um ponto importante aqui, você quer acreditar naquilo, né? Então, quando a gente fala para verificar, desconfiar, é porque a fake news ela tem, né? Ela usa de chamadas sensacionalistas, né? Para causar uma emoção. Queria acrescentar só uma questão, porque é uma ampliação muito grande da antiga mentira, né? Porque antes você
sei lá, a pessoa contava uma mentira para um, para outro, já era um dano grande, porque aí esses espalhavam para mais três e tal, mas ainda assim era contido dentro de um determinado grupo, enfim. E agora, com a rede, é uma coisa que ficou muito mais complicada, né? A gente lembra até aquela velha história de que você espalha as penas ao vento e aí depois como é que vai recolher, né? Então, assim, aí eu não sei em relação a todo o nosso público e tal, mas para quem tem uma formação cristã, no meu caso católica, né, você sabe que isso é um pecado, né, que você precisa pedir perdão depois a Deus, porque quando você toma consciência da coisa, porque realmente vai catar as penas depois que o vento carregou. É muito difícil. E agora Sim. catar essas penas via internet é mais complicado ainda, né? Então é uma coisa que sendo deliberada ainda por cima, não é uma coisa assim tipo, nossa, eu ouvi tal coisa, que já é ruim, já é, né, uma coisa ruim e que você depois precisa se arrepender, né? Mas se você faz isso ainda de uma forma deliberada para causar dano, aí é realmente muito sério. Entendi, professora. Como diz a palavra de Deus, né? A mentira é obra do diabo, né? Uma coisa assim. Michele Amaral, que é a nossa teóloga aqui, que pode me corrigir melhor. Então, depois dessa explanação, podemos concluir então que a força da fake news provém da falta de informação também, além de levar para a emoção, né, de ser levado, de causar uma emoção, de ser uma notícia que mexe com as emoções, e aí a pessoa, por impulso, né, ou de forma deliberada, por maldade mesmo, passa aquela mentira, né, ou informação incorreta. Ela provém da falta de informação, a fake news ou a desinformação, no caso, ela provém da falta de informação? Essa é uma das causas, mas não é a única, né? Assim, uma coisa que acontece muito, isso desde a época só do e-mail, né, já acontecia, e a gente que é de comunicação, né, que pesquisa, né, enfim, que se graduou em comunicação, né, a gente percebe logo, em geral a gente percebe, mas assim, ou então a gente percebe que, mas espera aí, será é uma coisa muito surpreendente ou muito, enfim, mas qual é a fonte, né? E muita gente simplesmente reencaminha porque veio de uma pessoa que ela confia. Só que aquela pessoa em quem ela confia, ela já pegou, recebeu aquilo de outra pessoa, que recebeu de outra pessoa. Então, ninguém ali naquela corrente sabe qual foi a verdadeira fonte. E as pessoas, então, acreditam porque meu primo, que é uma pessoa super legal, é que mandou para mim. E muitas vezes não vê aquela, por exemplo, no WhatsApp, aquela coisinha da encaminhada. Nem repara, ou repara, mas, enfim, é como se aquela última pessoa que passou fosse, fosse uma checadora de fatos, né? Uma repórter, e soubesse verificar qual foi a fonte. Então, isso é já uma coisa bem complexa, porque é a confiança. Às vezes a pessoa nem é tão ignorante, não é ignorante em relação àquele tema, totalmente, enfim, mas ela confiou na fonte que não é a original, né? Na fonte que ela confia. E existe também uma coisa que Patrícia já levantou aqui, que é a questão, não é necessariamente uma questão de ignorar aquele assunto, mas é uma crença, a pessoa quer acreditar naquilo. Porque, por exemplo, no nosso caso atual da pandemia de coronavírus, se vem alguma coisa dizendo que é uma cura, todo mundo quer acreditar, porque ninguém aguenta mais, né? Ouvir coisas tristíssimas, ter pessoas queridas que pegam a doença, enfim, pessoas morrendo, uma coisa horrível, né? Então, quando vem uma perspectiva de cura, enfim, todo mundo quer acreditar. E aí, se você não tem aquele sangue frio na hora para olhar
e pensar assim, certo, pô, tomara que seja, isso é maravilhoso, mas da onde veio? Que isso o jornalista já tem por formação, né? Então, você vê aquilo, e aí a pessoa que não tem essa formação e que não tem aquela visão científica das coisas, né? De, peraí, vamos verificar, isso é verificável e tal, né? Então, essa vai acreditar e vai repassar, e vai ir repassando, essas coisas ficam, elas meio que viram verdade na cabeça de muita gente. E você, Patrícia, tem algum comentário sobre isso? Sobre a desinformação, a fake news? Ela se torna concreta devido à falta de informação? Sim, ela que você são vários fatores, né? Tem a questão da crença pessoal, tem os motivos ideológicos, tem aquilo que você deseja acreditar e você acaba compartilhando, mas tem também a gente discute várias outras questões, né, com essa questão da falta de informação, que é a questão do acesso, né? Por grande parte da população, o acesso à informação exata por questões de internet, nem toda a população ela tem todo esse acesso à internet, tem uma perspectiva que é o zero rate que a gente tem, né, que a maioria das operadoras tem dado, que é de você ter acesso ao WhatsApp, que ele não cobra do seu plano, você tem um acesso de plano de dados limitados. Então, assim, aí a pessoa recebe uma notícia pelo WhatsApp e vai tentar, até quer verificar essa notícia, e aí só que às vezes ela não tem dados suficientes para fazer várias pesquisas, né? E aí, como é que faz isso? Eu acho que essa discussão também da fake news, que ela provém da falta de informação, também tem que ir por uma discussão do acesso à informação, né, para todos. Então, você está me dizendo que a falta de acesso à internet, a falta de acesso à comunicação, não só à internet, mas de uma maneira geral, acaba causando a disseminação de mais fake news e causando o fenômeno da desinformação? Se você for pensar pelo lado de o que a gente diz com relação a não compartilhar fake news, a gente parte da premissa que a pessoa vai pesquisar outras fontes, né? Que ela vai receber uma informação via WhatsApp, por exemplo. Por que eu falo do WhatsApp aqui? Porque já existem pesquisas que mostram que o WhatsApp é a maior plataforma dessa disseminação de informações falsas. Então, você recebe pelo WhatsApp essa informação, e aquilo que você falou, normalmente nós jornalistas, a gente já tem, né, essa cultura de ir lá pesquisar outras fontes, pesquisar as informações, mas às vezes outra pessoa não tem, ela só tem, por ela ter esse plano, né, de dados limitados, ela vai ter aquela informação obtida pelo WhatsApp, não sabe se ela vai ter acesso a abrir em outros locais, né, para poder pesquisar aquela informação, né? Então, esse fator da falta desse acesso à informação por causa dos planos de dados é um fator que contribui, sim. Entendi. Então, como podemos, então, há um fator determinante que leva as pessoas a acreditarem na fake news? Então, existe esse fator, que acho que é um pouco da outra pergunta, que é o fator do querer acreditar. Eu acho que é o fator da emoção, da pessoalidade, da crença pessoal naquilo. E já existe algumas discussões sobre pós-verdade, né? O que seria essa pós-verdade, que ajuda bastante a compreender, né? Assim, conceituar bem toda essa questão. O conceito de pós-verdade é aquilo, a pessoa quer acreditar naquilo, né? Então, não importa os fatos objetivos, né? Ela quer acreditar naquilo. Então, ela, por acreditar naquilo, ela vai compartilhar. Ela não pesquisa, porque ela acredita naquilo, e também aí tem as discussões sobre bolhas, né? Que também as redes sociais propiciam isso, né? As nossas bolhas sociais, que você acredita naquela informação. Então, se eu recebo uma informação que ela corrobora o que eu penso e o que eu acredito, eu compartilho. Então, acho que isso é um fator que colabora muito, né, para as pessoas acreditarem na fake news. É aquilo que a Patrícia falou. E também essa questão da emoção, foi aquilo que a Patrícia falou.
eu quero acreditar que tem uma cura logo. Nossa, surgiu uma cura para o Covid-19, então eu vou compartilhar que pode ajudar, eu posso ajudar outras pessoas com isso. Eu quero acreditar nisso. Então, a Rose Costa, ela pediu para que a gente pudesse, então, fazer um comentário sobre como feito a produção de fake news por meio de tecnologia dos robôs, que vão replicando cada vez mais as fake news que são produzidas e acabam sendo disparadas em todos os meios tecnológicos. Uhum. Isso é uma coisa muito complicada, porque as tecnologias, elas nem sempre são neutras, né? A gente tem essa visão de que a tecnologia é uma coisa neutra e a gente apropria para aquilo que a gente quiser, mas, na verdade, a gente está vendo tecnologias realmente usadas para o mal, né? Então, assim, nesse caso, esses robôs, eles vão fazendo comentários, vão curtindo em vários posts, por exemplo, ou eles vão disseminando mensagens por redes sociais que eles próprios geram, né, não simplesmente comentando. Então, você fica na mão de uma força que é a força numérica, porque você vai ver que determinado perfil tem muitas curtidas, né, milhares, milhões, tem, enfim, você vai colocando a questão das métricas não, na internet, de novo agora, né, como uma coisa falsa, mas que parece verdadeira. Então, nossa, esse político tem muitos seguidores, e vem comentários também falsos através desses robôs, para fazer com que as pessoas acreditem naquilo. Uma coisa que foi bastante assim, escandalosa, tem filmes já sobre isso, enfim, processos foram abertos, inquéritos no parlamento do Reino Unido, por exemplo, no Congresso americano, enfim, que foi o caso da Cambridge Analytica. A Cambridge Analytica era uma empresa que tinha um acordo com o Facebook e ela podia captar dados de usuários do Facebook. Só que tem aqueles termos, né, de uso, algumas coisas que você vai direto para o li e aceito, que às vezes dizem assim, esse negócio que você está fazendo, ele vai pegar dados da sua conta, enfim, coisas assim, e aí a pessoa quer fazer aquilo, ela dá um li e aceita qualquer termo. E isso aparecia muito, assim, por exemplo, qual personagem do Harry Potter você é? Aí a pessoa, para se divertir, né, em geral, a gente adora esse tipo de coisa, né? Eu vou ver quem eu sou e não sei o quê, qual personagem da história, aí você vai ver se era Napoleão, enfim. E aí, com as coisas que você vai clicando ali e vai falando sobre a sua personalidade, esses dados eles são todos armazenados. E no caso da Cambridge Analytica, ela não só capturava os dados dos usuários que permitiam o acesso a seus dados, como ela também pegava dados de amigos daquelas pessoas que não tinham autorizado. Então era, enfim, crime e tal, mas ninguém percebia o que estava acontecendo. E isso foi uma coisa que foi decisiva, por exemplo, para a eleição do Donald Trump, para a última eleição presidencial no Brasil também, porque usaram, no caso da Cambridge Analytica, isso serviu para o Brexit e para a eleição do Trump. Eles pegaram todas essas informações e aí eles foram em cima das pessoas que não tinham ainda decidido se queriam ou não a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, ou se queriam ou não um dos candidatos para a eleição presidencial americana, elas estavam indecisas, e eles foram, então, bombardeando essas pessoas com posts, né, através de robôs, dos bots, né, os robots, e eles iam bombardeando com mensagens publicitárias do candidato, no caso Trump,
de acordo também com os interesses dessas pessoas. Então, isso é uma manipulação absurda, né? E remete ao nazismo, quando você pensa como é que o Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, ele trabalhava. Tem um discurso, uma vez que ele fez, e que está no filme O Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, que foi um filme de propaganda nazista, que passava nos cinemas, enfim, é um filme lindo, inclusive. Você sai de lá praticamente convertido ao nazismo, né? Então, nesse filme tem um pedaço de discurso do Goebbels em que ele diz assim a membros do Partido Nazista, né, em que ele diz alguma coisa como pode ser bom conquistar por meio das armas, mas é melhor ainda conquistar o coração das pessoas. Então você vai no coração das pessoas, você vê aquilo que elas querem e você devolve para elas aquilo que elas querem. E aí eu já vou acrescentar um pouco, que já é um pouco de... não é literal, né? Mas, enfim, o que ele queria dizer é que você pegava aquilo, que é o que se faz hoje muito com pesquisas, e pesquisas agora direto aos posts das pessoas, mas não só os posts, mas também como o que a pessoa conversa no privado, né? Enfim, em conversas privadas dentro das redes sociais. No caso, especificamente, o Facebook, nessa questão que eu estou falando. E aí, assim, você traz aquilo, você vê o que está no coração das pessoas e mentes, e aí você cola aquilo na propaganda que você quer, no caso do Goebbels nazista, e aí você devolvia aquilo para o povo. Então, como é que era feito? Por exemplo, os nazistas, eles, no caso da equipe do Goebbels, né, eles estudavam como é que era o homem comum da Alemanha e como é que era essa questão das pessoas valorizarem determinadas coisas, o que, de certa forma, bem, entre aspas, estava no inconsciente coletivo dos alemães. Então, tinha um nível de racismo dentro da sociedade alemã, né? Então, isso se sabia, e vinham desde o século XIX umas teorias racistas, por exemplo, de que o homem era dividido em raças, e aí, então, tinha os caucasianos, tinha os negros, tinha, enfim, os pele vermelhas, né, os vermelhos indígenas e tal. E aí eles definiam isso como quais eram as características de cada raça. Tinha teórico fazendo essas coisas, né? Tinha um que desenvolveu até uma medição assim de tamanho de cérebro, nariz. No meu caso, eu seria classificada como judia. E aí essas medições, então, serviam para dizer de que raça era a pessoa. E juntava com essas teorias racistas que vinham desde o século XIX uma questão ideológica que já estava disseminada um pouco na Alemanha, de que eles eram faziam parte da raça ariana, e que essa raça, e aí juntava com uma outra teoria que dizia que a cada era uma raça dominaria as outras, e que era a vez da raça ariana dominar os povos. Então, tudo isso foi apanhado por Goebbels, foi apanhado pela propaganda nazista, e mais outras questões que eram boas, né? Por exemplo, um amor à natureza, um amor a um sentimento de comunidade. E aí tudo isso vem, e que é a mesma coisa que uma Cambridge Analytica, que, enfim, que muita gente faz hoje, até a nossa propaganda política. Você capta tudo isso, hoje através de pesquisas ou de fuçar nas nossas redes sociais, e aí você capta tudo isso e você cola numa propaganda, eventualmente política, não necessariamente político-partidária, ideológica, e aí você devolve para o povo. E aí o que acontece? O povo olha aquilo e fala: nossa, o nazismo é ótimo,
olha como eles valorizam a comunidade, o nosso senso de comunidade. E olha, então nós somos uma comunidade ariana. Nossa, e aí nós então somos agora a comunidade da vez para estar no topo, levando, sendo guia do mundo. Mas esses aqui são inferiores. E aí vai, né? Então, hoje, com o auxílio de robôs, são essas penas ao vento que vão aos milhões e ninguém mais cata depois, né? A Ludmila Gabriel, ela está perguntando, professora, como podemos melhorar, então, esse acesso às informações para que esses erros não ficam sendo repetidos? Eu vou falar um pouquinho, depois passo para a Patrícia, que também tem muita coisa que ela pesquisa. Mas hoje, para a pessoa que não é jornalista, não tem esse hábito já de pesquisar as coisas e tudo mais, de desconfiar, né, de algumas informações, apurar, existem vários sites confiáveis de pessoas que vão atrás das fake news mais disseminadas para tentar descobrir assim, o que é isso? Então vamos saber qual é a verdade por trás desses fatos. Tem até de ex-alunos nossos, por exemplo, a Sheila Santos, tem um blog, meu Deus, eu vou procurar aqui e dizer logo, daqui a pouco. A gente tem a Agência Lupa, que faz checagem de notícias, porque, na verdade, assim, o que a gente faz no jornalismo, né, e tem que fazer corretamente, é apurar as coisas e já divulgar notícias verdadeiras, né? Pode acontecer erro e a notícia não ser exatamente aquilo, e aí depois, vamos dizer, um jornal online, sei lá, ele vai dar uma nota. Quando as matérias são online, você pode corrigir a própria matéria, então tem uma última versão e tal. Mas, então, isso acontece, é humano errar e isso tem que ser depois, né, refeito. Mas quando são notícias falsas mesmo, as fake news, aí já tem muita gente que vai atrás e aí tenta ver se é verdadeiro ou não, tá? E aí se pode entrar nesses sites de checagem e descobrir. Uma outra forma, né, que ela já está prevista dentro do Marco Civil da Internet, aí falando de acesso, né, também à internet, é a proposta de neutralidade das redes, né? O que é isso? Essa neutralidade que é neutralidade da rede dentro dos pacotes de internet. Você não teria um controle, em relação, uma priorização em relação à velocidade ou aos dados, né? Porque o que acontece? Com essa questão do zero rating, o WhatsApp ele não cobra dos seus dados, dos dados do pacote que você tem, né? Então, o WhatsApp é uma que não faz, mas o Facebook, por exemplo, cobra. Mas se você for pesquisar em outras fontes, isso vai cobrar do seu pacote de dados. O Marco Civil da Internet já prevê que isso não aconteça, que você tenha essa neutralidade, que não tenha um controle sobre a velocidade, sobre os dados, né? Isso é importante, isso ajuda a melhorar esse acesso à informação. Mas falando dentro da questão das fake news, como a professora estava falando, tem as agências de checagem de fatos, né? Ela falou da agência Lupa, tem a E-Farsas, tem as checagens de fatos feitas pelas mídias, pelos jornais, como G1, pelo UOL e tudo mais, que ajudam a você procurar e ter acesso a essas informações verdadeiras e checar ali, né? Tentando checar aqui o da Sheila. Desculpa, Rodrigo. Não, só complementando um pouco o que a Patrícia falou, né? As redes sociais, as grandes plataformas, quando elas entraram na vida da gente, elas tinham uma posição assim muito autossuficiente e muito assim, não, sou eu quem mando em mim,
como se não existisse mais regulação, né, regras para seguir, etc. Então, era uma coisa assim de uma liberdade de expressão, só que a liberdade de expressão, ela tem limite, né? Se você calunia uma pessoa, isso está previsto em lei, que você pode pagar uma pena por calúnia, né? Tem calúnia, injúria, difamação, etc. Então, a liberdade de expressão, ela é regulada, ela é uma coisa importantíssima, mas você não pode usar a liberdade de expressão como uma coisa assim para sair fazendo mal a todo mundo por aí, né? É exatamente como o trânsito. Você tem na Constituição o direito de ir e vir. Agora, você não pode resolver ir e vir a 120 por hora, furando todos os sinais de trânsito. Então, existem leis de trânsito, que você tem que respeitar um sinal vermelho, você, enfim, tem que respeitar uma faixa de pedestre, etc, etc. Senão você vai sair por aí atropelando todo mundo, porque, é meu direito de ir e vir. Não é assim, né? Então, o que aconteceu é que essas plataformas, elas eram muito, não, a liberdade de expressão e deixa rolar. E aqui no Brasil mesmo, teve muita ação na justiça e tudo. Por exemplo, pessoas que, vamos dizer, em grupos de WhatsApp, colocavam, nem no caso era notícia falsa isso, mas era uma questão mesmo de colocar fotos nuas de meninas de colégio que tinham mandado para o namorado. Houve no Brasil pelo menos 2 suicídios por conta disso, de adolescentes. Então, as famílias entraram na justiça, etc, etc, e o WhatsApp dizia assim, não, eu não posso abrir, não posso dizer quem foi que postou, etc. Então, é uma coisa bastante complicada, né? No Brasil até teve uma vez, alguns anos atrás, que a Justiça do Espírito Santo mandou suspender o WhatsApp por 2 dias, porque o WhatsApp não queria informar quem é que tinha postado uma coisa criminosa. Então, existe uma briga aí entre a regulação, a tentativa de regulação e essa coisa do Casa da Mãe Joana que as plataformas queriam fazer. E hoje já existem legislações relativas à privacidade em vários lugares do mundo, como a União Europeia, o Brasil mesmo, né, tem uma lei que passou relativa à privacidade. Então, o que está acontecendo é que hoje Facebook, Google, eles tentam um pouco se antecipar para evitar que venha uma legislação pesada com multas e etc. Eles estão tentando se antecipar e já negociar, né, com regulatórios de vários países, parlamentos, etc. Enfim. Então, agora, existe também uma questão, né, nessa pergunta de como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode se defender das notícias falsas. Então, tanto o Facebook quanto o Google, mas especialmente o Facebook, está fazendo uma triagem de notícias falsas, né? Twitter. Então, quando uma notícia se comprova que uma notícia é falsa, né, e por essas checagens de informação que eles estão contratando, então eles já retiram isso do ar. Então, isso a partir de mobilização da sociedade civil organizada em vários países, justiça desses países, né, e regulações e tal, que isso foi conseguido. Então, é um bom ganho para você pensar em direitos humanos. E é uma forma que a gente tem coletivamente de se defender dessas notícias falsas. Já tem, enfim, já teve casos até famosos, né, de Twitter, até da presidência da República aqui no Brasil, que foi retirado, enfim, porque tinha notícia falsa, que poderia prejudicar o interesse público. Diante da pandemia, então, vocês podem me dizer que a desinformação Desculpa, eu errei aqui a pergunta. Diante dessa pandemia, podemos dizer que a desinformação é a causa crescente de muitas pessoas se contaminarem. Muitas pessoas acabam se contaminando porque, devido ao excesso de desinformação nesse momento, pode atingir algumas pessoas ao ponto de elas se contaminarem? Sim, com certeza.
Patrícia pode dar outros exemplos, né? Mas eu vou só falar da questão que é uma coisa que está muito no ar hoje, né? Que é a questão da cloroquina como o remédio que as pessoas devem ter em casa para se prevenir contra o coronavírus, ou para se curar até em casa, ou para pedir ao médico, enfim. E os dois últimos ministros da saúde, o Mandetta e o Taish, eles basicamente saíram por, entre outras coisas, né, por não assinar embaixo dessa questão, porque a ciência não comprovou que a cloroquina é um remédio eficiente, mas ela já comprovou que é um remédio que pode causar efeitos colaterais muito sérios que podem levar à morte. Então, são coisas em relação à arritmia cardíaca, né? E a pessoa pode morrer do coração por conta do remédio, e não morreria, talvez, por conta do coronavírus. Mas, Patrícia, sim, é uma outra coisa, né? Eu sei que a Patrícia pesquisou isso bastante, mas assim, uma outra coisa é essa questão que a ciência hoje, o que ela tem para defender a gente contra o coronavírus é o isolamento social. Isso é dito pelos cientistas o tempo todo. Então, se você for pela ciência, que é quem realmente tem os estudos, está acompanhando isso e fazendo estudos com medicamentos, enfim, né, com grupos controlados, que a pessoa tem que assinar, a família liberando o uso de determinados remédios que ainda são experimentais, como era o caso da cloroquina, né, que foi um remédio experimentado em muitas pesquisas e tudo, e a família tinha que assinar um termo, porque sabia que podia ter efeitos colaterais até que levassem à morte. Então, a questão de saber que só o isolamento social é que consegue segurar, por quê? Porque as pessoas que não precisam sair, que não são de serviços essenciais, elas ficam em casa, e isso faz com que o contágio que vai existir, ele seja passível de ser absorvido pelos hospitais, né? O número de pessoas é absorvido pelos hospitais, que vão tratar e, eventualmente, curar pessoas, e outras não vão ser curadas, mas, pelo menos, vão estar sendo ali, vão ter um respirador numa hora que precisam, né? E que aí a pessoa que não tem o respirador, ela eventualmente vai morrer em casa, na rua, não sei, mas pelo menos você sabe que muita gente com o respirador consegue o organismo ir se recuperando e passar por isso. Então, a grande questão é, enquanto não tem vacina, enquanto não tem cura, é ficar em casa. E aí, quando você tem essas desinformações e essas fake news dizendo não, você pode conseguir de outras formas e tal, e seguindo exemplos que são disseminados nas redes, de pessoas que vão para a rua, vão até sem máscara, né? Tem gente que vai para a rua e está morrendo por conta disso, né? Então, por esses maus exemplos que vêm da rede social. Mas, Patrícia, desculpa que eu sei que você tem muito mais coisa importante para falar sobre isso. Não, tudo bem. Eu acho que é bom a gente falar com relação à cloroquina que existem estudos sendo publicados, né? Foram publicados 4 estudos, se não me engano, em março ou abril, que esclarecem sobre o uso da cloroquina, né? Um deles, né, o primeiro deles, que foi publicado na New England Journal of Medicine, falou que dos 1.376 pacientes com Covid-19 que estavam hospitalizados, mostraram que a administração de hidroxicloroquina não fez diferença na quantidade de pacientes que morreram ou foram entubados. Ou seja, a administração dela não fez nenhuma diferença nesses que morreram ou que foram entubados. Teve uma segunda pesquisa que foi publicada na revista JAMA, avaliando que de 1.438 pacientes de Covid-19 hospitalizados em Nova York, e a gente sabe qual é a situação de Nova York, acho que todo mundo tem acompanhado qual é a situação de Nova York, os autores concluem que o tratamento com a cloroquina, a azitromicina ou ambos, né, não reduziu a taxa de mortalidade desses pacientes, né? Ainda tem um terceiro, que foi publicado na revista BMJ, que dos 181 pacientes com Covid,
e síndrome respiratória aguda grave, que a gente sabe que é uma síndrome que vem junto com a Covid-19, os resultados mostraram que o tratamento não alterou a sobrevivência, a necessidade do uso de oxigênio ou a alta do hospital. Além disso, os cientistas argumentam que o tratamento de pacientes menos graves com a cloroquina não causou melhora. Por fim, tem o quarto trabalho, que foi publicado também na revista BMJ, que, diferente dos anteriores, foi um estudo clínico controlado, que analisou a taxa de eliminação do vírus em 150 pacientes com Covid e sintomas leves ou moderados. E o estudo mostrou que a administração da cloroquina não fez diferença na eliminação do vírus. De novo, o estudo mostrou que a administração da cloroquina não fez diferença na eliminação do vírus. E, além disso, os efeitos colaterais foram maiores nos pacientes tratados do que nos pacientes não tratados com este medicamento. Todos esses trabalhos foram recentes. Então, assim, até já respondendo, parece que tem uma pergunta que volta um pouquinho, o pessoal está querendo saber aonde encontrar, né, essas informações, e aí a gente pode falar um pouco de novo das agências de checagem. Tem muita coisa sendo compartilhada, né? Tem muita informação correta sendo compartilhada, não só sobre a cloroquina, mas sobre o Covid-19. A maioria, acho que quase todos os sites de checagem têm deixado uma parte especial só tratando do Covid, para as pessoas poderem, de fato, se informar e saber o que é verdade ou não. Né? E aí, então, a gente já falou da agência Lupa, a gente já falou, tem o Fato e Fake do G1, tem o Truco, que é, acho que, da agência pública, tem uma série de outros sites de checagem que têm tratado especificamente do Covid nesse tempo de Covid, que são fontes de informação. E é importante a gente frisar aqui que a informação falsa sobre o Covid, ela mata. Né? Tem o caso das 44 pessoas que morreram no Irã porque disseram que o álcool podia curar o vírus. E a gente sabe que no Irã existe um controle muito grande de bebidas alcoólicas, então elas beberam álcool puro para isso. E morreram intoxicadas. Então, acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente compartilha fake news ou informação incorreta é que ela pode matar. Então, a gente tem que ter essa consciência de responsabilidade do que a gente está compartilhando, né? Quais são as consequências que ela pode trazer? Em cima dessa questão da cura, né, semana passada, eu e Michele e o padre André, a gente acabou conversando, né, sobre esse tema, e na nossa reunião surgiram algumas fake news, né? E aí quem nos acompanha, que são muito populares, né? Eu faço um trabalho, né, na comunidade onde eu moro, ali na Complexo do Lins, e lá surgem muitas fake news, né? Por exemplo, que o boldo cura, que o limão cura, limão com mel, aquele chazinho de mel com limão, né? E, cara, trocentas coisas cura. Até a mãe do padre André, né? Michele me corrija se não foi mãe dele, recebeu uma oração, né, do Papa, eu acho que foi mais ou menos essa história, que também cura. Então, assim, para o nosso público de hoje, nada disso cura. Nem a hidroxicloroquina, né? Isso não é correto? Não sei, corrija se eu estiver errado também. Né? Hoje, pela manhã, eu vendo algumas matérias, o próprio Facebook tirou uma postagem do Facebook oficial da presidência do Brasil, do nosso presidente do Brasil, que estava errada. Então, era um fake news. O Facebook considerou fake news e tem feito. Então, as próprias redes sociais, né, como vocês falaram, também são um meio de checagem. Hoje, qualquer notícia, às vezes você nem vai ver. Quem está ali não vai ver, porque o próprio Facebook, Twitter, Instagram estão derrubando fake news em relação, principalmente, à cloroquina e qualquer fake news relacionada ao Covid-19. O WhatsApp ainda não tem essa coisa por causa da privacidade, né, de cada usuário. Né? Mas aí eu gostaria que, aproveitando isso, que vocês também me respondessem aqui, com essa disseminação de tanta notícia incorreta, né, com tanta desinformação, o Valmir Jonathan Barbosa, né, pergunta: quem compartilha uma fake news pode responder criminalmente? Bom,
Isso aí seria mais para o pessoal do direito, mas sim, dependendo do que for, sim, né? Isso está previsto em lei. Então, se é uma coisa que... E aí vai depender de alguém entrar na justiça contra, né, a pessoa que foi prejudicada. Então, eventualmente, sim, é possível que alguém decida entrar na justiça com quem compartilha notícia falsa sobre o coronavírus. Eu acho que esse compartilhar, ele não é, assim, isso não seria o pior em termos judiciais, né? Porque a fonte de onde se originou, isso é que realmente, com certeza, é, é crime e é passível de, de receber uma pena, sim, dependendo de qual é a fake news e tudo mais. Mas isso é crime. Agora, para a pessoa que compartilha, eu acho que seria mais uma questão ética, moral, da pessoa não repassar para frente aquilo que ela não tem certeza, do que realmente ela ser enquadrada num crime. Mas existe o perigo, claro, dependendo de quem resolver se sentir prejudicado e entrar na justiça. Mas aí eu acho que é uma questão mais do direito, que a gente não domina 100%. A gente conhece algumas coisas, mas pode ter leis e tal que não... Existe no Congresso um projeto de lei sobre fake news que aí seria específico, e isso ia criminalizar realmente, diretamente, né, a questão das fake news. Mas esse projeto ele não foi aprovado ainda, e algumas das principais partes dele foram retiradas agora. Quer dizer, as coisas que realmente iriam ajudar. Mas isso ainda está em debate. Uma coisa importante para quem não quer ser vítima de fake news seria ir lá ver como o seu deputado está se posicionando nesse projeto de lei das fake news. E esse projeto está disponível no site da Câmara dos Deputados, e eu posso até ver aqui, eu estava agora procurando o blog da Sheila Santos, que é bem interessante, mas eu não achei ainda, como uma das formas de você procurar as fake news e ver a checagem, né? Mas eu vou procurar aqui também o número do projeto, se alguém quiser entrar lá e ver o que está sendo discutido. Porque é através dos nossos representantes, como o Congresso especialmente, é que a gente vai conseguir passar leis que nos protejam desse tipo de coisa, né? Que realmente se criminalize mais diretamente as fake news, para evitar esses problemas que são completamente fora do interesse público. São pessoas querendo se dar bem ou abrir uma confusão na sociedade para conseguir determinadas coisas, não sei, talvez fazer uma cortina de fumaça que todo mundo discuta determinada coisa e pare de discutir outras. E aí, que são coisas que acabam causando o mal das pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante que todo mundo possa se posicionar em relação a esse projeto. O que, como a Patrícia falou, tem esse projeto de lei já para tipificar, né, criminalmente a fake news quanto fake news, mas hoje a pessoa já responde dentro do que se tem como calúnia, difamação, a pessoa já pode responder a partir disso, né? Então, não é porque ainda está rolando esse projeto de lei que a pessoa ela não responde, ela já pode responder, só que ela responde a partir desse crime de calúnia, de difamação, ela pode acabar respondendo por isso, né? Então, até porque já se tem essa consciência da consequência criminatória das fake news, né? Então, eu queria tem uma grande dúvida, né, essa semana que a gente tem pensado, e tem surgido essas dúvidas e acompanhando, né, como posso dizer, o abuso, o uso e o abuso da desinformação, né? E algumas perguntas chegaram durante a semana para mim, quando fui divulgando e tal, algumas pessoas me perguntaram. Independente da notícia errada, né, da fake news, há uma forma, por exemplo, chegou em mim, chegou pelo meu WhatsApp,
há como posso dizer, uma narrativa, um esqueleto já pré-pronto, que aí, por exemplo, fazendo a engenharia reversa, né, vou colocar assim, que o público possa olhar aquela notícia e seguir um passo a passo para ver se é fake news ou não. Vocês teriam aí como compartilhar conosco, ou mesmo só falando nesse momento, e depois se tiver material para compartilhar, para que o público possa entender, por receber a notícia, tá, isso é verdade ou mentira? Qual o passo a passo que as pessoas devem seguir, né, no caso, para poder detectar que aquela notícia que chegou através do WhatsApp é uma mentira? É um fake news, no caso. Olha, é difícil a pessoa leiga saber. Por isso que é um problema tão importante, tá? Mas a primeira coisa que tem que ser feita é você descobrir qual é a fonte. A matéria, né, a reportagem que está sendo apresentada, ela dá as fontes. Aí você pode ir, vamos dizer, eu vou falar de exemplos concretos aqui que já me aconteceram no passado, né? E isso tem coisa que é lá da época de quando essas coisas vinham pelo e-mail. Por exemplo, uma vez eu recebi um e-mail que era alguma coisa de câncer no ovário, e que aí era tipo repassando um e-mail de uma ginecologista que era professora da USP ou da Unicamp e tal, e que aí ela explicava determinadas coisas que a pessoa deveria saber, novas, assim, né? Geralmente é uma coisa assim, que não é contada, não está ali na literatura clássica, é uma coisa que assim, ninguém sabe, é uma novidade, e aí ela contava que aquilo podia fazer para prevenir o câncer do útero, do ovário, sei lá o quê, e no final tinha, né, o nome, o telefone dela, o laboratório em que ela pesquisava e tal. E eu recebi isso de uma pessoa na época de ciência, né, que também era cientista e tudo, mas foi logo no início desse negócio. E aí eu falei assim, mas você conhece essa médica? Não, eu recebi e tal. Eu falei assim, tá, mas assim, é garantido isso, é certo e tal? Eu achei que sim, porque é uma médica de tal lugar. Aí eu falei, tá, você já ligou para esse telefone para saber? E aí, essa minha amiga cientista e tal, que tinha me repassado, ela falou, eu vou ligar. Ligou e não era. Não tinha nada a ver. Então, aquilo era falso. Uma outra coisa que eu recebia foi, por ser professora universitária, né? E aí tinha lá uma coisa de ser fiscal do Enem, que a pessoa podia ser fiscal do Enem, e aí, assim, crise, um monte de gente desempregada, né? Então, por exemplo, tinha pessoa próxima a mim desempregada e tudo mais. E aí vinha falando, né? Então, estava como uma professora da UFRJ, e aí ela dizendo, veio por e-mail, pelo e-mail dela, e aí dizia que a pessoa, a gente podia indicar, que estavam pedindo indicações para professores universitários, e aí enfim, a pessoa tinha que fazer isso, fazer aquilo, né, ter os documentos e tal para o dia, preparados, não sei o que lá, e para fazer o crachá tinha que depositar tanto em tal conta. Aí eu falei, já me sou estranho, né, depositar em tal conta antes de você passar por um processo de seleção e tal. Aí eu fui, mas tinha essa professora. Aí, ok. Aí eu fui olhar bem o layout daquele negócio. E eu vi que tinham colocado um símbolo em cima que estava UFRJ. Eu falei, não, isso aí não é o UFRJ. E ela está assinando como professora da UFRJ. Como é que é isso? Porque o UFRJ é a rural. Então, isso aí, quer dizer, tem algumas, às vezes, deixam passar alguma coisa que você já fica alerta. Aí eu falei, vou ver o currículo Lattes dessa professora, que todos os professores universitários, eles têm um currículo na plataforma Lattes. É só colocar no Google, plataforma Lattes, abrir. Aí abre aquilo
e você coloca o nome da pessoa. Aí tudo bem. Então, eu coloquei lá o nome e apareceu o currículo Lattes dessa professora. Ela existe, beleza. Mas aí, vamos lá. Ela existe, mas será que ela que escreveu isso ou usaram o nome dela? Porque eu já fiquei desconfiada por causa dos símbolos errados. Aí eu coloquei lá, por exemplo, um artigo dela, que dentro do currículo Lattes tem links para artigos da pessoa. Eu fui e cliquei, porque nos artigos científicos você coloca um e-mail de contato. Aí eu fui e cliquei isso. Aí peguei o e-mail de contato dela, que era diferente daquele que estava mandando essa mensagem. Aí, tá bom, mas a pessoa pode ter mais de um e-mail, colocou esse, sem problema. Aí eu mandei um e-mail para ela. Isso porque também eu tive esse trabalho todo também porque eu tinha uma pessoa que eu gostaria de indicar para isso, né, para ser fiscal do Enem. E aí, e dizia lá que ganhava não sei quanto, né, aquela coisa. Aí eu mandei um e-mail para essa professora. E aí ela me respondeu, dizendo, eu não aguento mais as pessoas falando esse negócio para mim, porque eu já fui à polícia, já denunciei que não fui eu que mandei esse e-mail. Então, criaram um e-mail com o meu nome, usaram o meu nome, mas não sou eu, isso é mentira. Aí eu falei, poxa, posso até indicar isso para alguém para fazer uma matéria, né? Assim, algum amigo jornalista para fazer uma matéria. Ela falou, não, eu não quero mais meu nome envolvido em nada, não aguento mais, já fui à polícia, não sei o que lá, e eles que resolvam. Enquanto isso estava rolando, e várias pessoas depositaram. Várias pessoas repassaram isso para pessoas que conheciam que estavam desempregadas. Aí a pessoa já é cruel, né? Em geral é cruel, porque aí a pessoa está desempregada, está desesperada, ela vai, arranja um dinheiro, paga aquela taxa, não era um dinheiro alto, mas para quem recebeu um monte, imagina, né? E aí não enfim, não era aquilo. Então, é um negócio que exige muita paciência e muita, assim, você tem que ficar ligado em muitas coisas. Em geral, o público não tem tempo, nem tempo para isso, e nem tem essa coisa apuradora, né? Essa mentalidade apuradora que jornalista tem. E aí, o mais importante é a gente conseguir realmente passar uma lei que atenda aos interesses das pessoas, que atenda ao interesse público, porque não adianta você ter uma lei que no Congresso vai sendo modificada a partir do interesse de pessoas que usam fake news para se eleger. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas pessoas pode ter muitos deputados que representem interesse próprio ou interesse de outros que queiram fazer com que as fake news não sejam criminalizadas, embora digam que não, imagina e tudo mais, né? Ninguém vai dizer assim, eu gosto de fake news, eu uso pra caramba, e aí eu não quero que seja criminalizado. Não, ninguém vai falar isso. Mas quando a gente vai ver o debate dentro da Câmara, dentro das comissões, e é isso que um cidadão brasileiro precisa acompanhar, aí ele vai ver que tem gente ali que não quer que a fake news seja criminalizada. Então é importante que cada um vá em cima do seu deputado agora e vá em cima da Câmara, via presidente da Câmara, que está para ser até mudado agora no processo eleitoral, e a gente também tem que tomar muito cuidado para pressionar os nossos deputados para evitar que um presidente da Câmara entre que vá facilitar que um projeto que acabe beneficiando as fake news em vez de criminalizar entre, né? Então, vai ter eleição para presidente da Câmara, vamos lá atrás dos nossos deputados para ver qual é o nosso interesse próprio como cidadãos. Não, eu não quero ser vítima de manipulação. Então, vamos correr atrás. Existem também alguns outros passos que você pode tomar, né? Ela falou de considerar fonte de informação, uma coisa que é muito importante e que a rede social propicia muito a gente só lê o título, né? A gente só lê o título da informação e vai lá, compartilha. Não, leia o título, entre na matéria antes de compartilhar e leia uma matéria.
E aí tem algumas questões dentro da matéria que você precisa considerar, como quem é aquela pessoa que está escrevendo, né? Essa informação, ou a notícia, ou a matéria. Foi publicada onde? Né? Checa o autor, procura a fonte de apoio, ache outras fontes que confirme essa informação, né? Normalmente, matérias que ela tem um grau de credibilidade, elas vão colocando links para você ir acompanhando as informações que ela está dizendo ali, para você obter mais informações sobre aquilo que ela fala. Isso é uma coisa que a gente pode ficar atento. Essa informação, essa notícia, essa matéria, ela tem outros links que eu possa acompanhar e verificar aquela informação que ela está dizendo. Isso ajuda, né? Importante chegar à data de publicação. Às vezes muita gente compartilha uma informação que é de 2 anos atrás, que pela situação pode até vir a calhar no tempo em que estamos, mas que já tem um tempo que aconteceu no processo. Às vezes houve até desdobramentos sobre isso, alguma resolução, e a gente, né, acaba sendo compartilhado como se estivesse acontecendo ainda. Outra coisa que é importante, e eu tenho um caso para falar sobre isso, é questionar se é uma piada. Assim, é muito importante questionar se é uma piada. Por quê? Quando o site sensacionalista começou, as pessoas começavam a compartilhar, e o site sensacionalista faz piadas. Então, assim, o que eles postam ali são piadas, não é um fato, não é uma verdade. Eles estão satirizando alguma coisa, mas as pessoas compartilhavam como se aquilo fosse verdade. E eu já mandei para vários colegas no privado, sabe que o Sensacionalista é um site de piadas, de sátira? Não é verdade isso não. Lê a matéria, porque exatamente por aquela questão de ir além do título. Lê o título, concorda e compartilha, né? Então, questiona também o seu julgamento, que aí entra na questão da emoção. Tá, ok, eu concordo com isso. Tá, mas vou pesquisar mais, porque o fato de eu concordar com isso também não quer dizer que seja verdade, não. Então, também é um outro ponto, né? Ver se sua emoção não está afetando o seu julgamento sobre aquilo, né? E consultar especialistas. Acho que e aí, como é que você consulta especialista, né? Exatamente, fazendo a pesquisa. Se for alguma coisa sobre saúde, vai no site da Secretaria de Saúde, no Ministério da Saúde, ou vai do seu próprio município. Normalmente, as secretarias do município têm algum de saúde do seu município, tem sites que estão ali falando sobre o assunto. É importante você pesquisar em outros locais, né? E é aquilo que eu sempre falo, não tem certeza, não compartilha. E aconteceu uma coisa muito engraçada, que a PUC, né, começou, junto com a UFRJ e algumas outras universidades, começou a fazer os EPIs, né? Só que essa informação começou a ser divulgada via WhatsApp. E chegou para mim, Patrícia, isso é verdade ou não é verdade? Porque tinha o nome da PUC. É verdade ou não é verdade? Eu falei assim, bem, o que eu fiz? Fui pesquisar. Tinha, de fato, o site, né, que era um outro site que não era o site da PUC, não era o site da UFRJ, tinha um outro site falando sobre isso. E aí, por um acaso, eu tenho acesso à assessoria da PUC, mandei para a assessoria da PUC perguntando se, de fato, procede. Isso é uma coisa que as pessoas podem fazer. Alguns lugares têm o contato da assessoria, que você pode manda o contato. Alguns sites têm um atendimento via WhatsApp que é online, que dá para você entrar em contato para saber se aquela informação é verdadeira, né? Então, eu entrei em contato... assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. Comunicação. Então, eu entrei em contato com a assessoria da PUC e aí foi me esclarecido o que foi, mas a primeira coisa que eu falei para a pessoa que me viu não tenho certeza, não compartilhe ainda, deixa eu verificar. Então, assim, isso é o que a gente tem que ter, né? Não tenho certeza, vou verificar primeiro, não compartilho, não saio compartilhando para todo mundo, porque a gente tem que trazer para a gente também essa responsabilidade, né, de esse comprometimento com a verdade, com o que a gente está compartilhando, com as consequências de a gente compartilhar uma informação errada pode trazer. Então, Patrícia, diante de tudo que vocês falaram, surgiu uma questão. Vocês falaram da pessoa pesquisar, investigar, porque muitas vezes alguns influenciadores não, mas pessoas com má índole acabam utilizando
o que está acontecendo para poder ganhar dinheiro em cima. Aí a pergunta fica, como as pessoas que não têm acesso à internet vão poder investigar sobre isso? Entendeu? Porque, por exemplo, outro dia eu recebi no WhatsApp, diante dessa questão do governo, de estar liberando alguns auxílios, recebi pegue agora o seu auxílio gás. E estava o símbolo do governo federal. Claro, eu logo vi que não era, que era fake news, até porque, exatamente como vocês estão falando, ali o link não remetia à página do governo. Mas e a pessoa que não tem essa né, capacidade de olhar isso e não tem a internet, dados suficientes para poder estar investigando? Como é que ela vai poder, então, se prevenir contra essa fake news? Eu acho que são dois caminhos. Bom, se ela não tem a internet, ela tem televisão, vamos dizer, porque a televisão está em mais de 98% das casas brasileiras, né? Então, se ela tem televisão, ela deve ir numa emissora que tenha... se a emissora tem credibilidade para ela ou não, isso é uma questão que é facilmente resolvida quando você assiste as reportagens e você ouve diretamente de uma fonte o que ela está falando, né? Então, é uma fonte oficial e ela está falando existe o auxílio gás, assim, tá, você pode confiar, porque uma emissora não vai poder botar uma fonte oficial falando uma coisa que não existe, né? Isso aí, é claro que vão ter várias camadas em relação a isso. Às vezes uma fonte oficial mente, enfim. Mas numa questão como essa, a fonte oficial não vai dizer que tem um dinheiro lá para receber e não tem, porque ela mesma vai se queimar, né? Então, você assistir noticiários de televisão e você ouvir o que essas fontes oficiais estão falando em relação à coisa que você recebeu, né? Então, vamos dizer, no caso desse auxílio, né? Alguém vai falar. Não está falando, não apareceu ninguém falando sobre isso, então a probabilidade que isso não exista, que seja mentira, é enorme, porque senão estaria nos noticiários de televisão. Com certeza, é uma informação importante, ela precisa estar, né? Isso são critérios do jornalismo. Informações de interesse público, né, que vão atingir uma grande parcela da população, isso tem que estar no noticiário. Então, se não está, já desconfia. E aí, se está, quem é que é a fonte e tal, está confirmando, então tá bom. Então, vai ver mesmo um RJTV, enfim, ou de outra emissora que você confie, mas assim, pode haver mentira em noticiário da televisão? Pode acontecer. Não está livre, porque não são emissoras mantidas pelo público, elas são emissoras também que têm empresários por trás, né, uma organização empresarial que eventualmente tem seus próprios interesses. Então, eventualmente, essa organização empresarial ela pode levantar a bola de um determinado político, ela pode baixar a bola de um determinado político, vai depender também da ideologia de quem é o dono, né? Não é aqui no Brasil como é a BBC no Reino Unido e outras que são públicas, elas são custeadas pelo dinheiro do público diretamente. Se paga uma taxa anual, né? Todo mundo que tem televisão paga uma taxa anual à BBC, como é no Japão, a NHK. O público paga uma taxa anual e a emissora se sustenta por verba do público. Então, ela não é nem privada, nem a do governo. Então, ela é do público. Mas, enfim, aí tem variações na gestão dessas emissoras que são públicas no sentido de do público. Aqui no Brasil a gente não tem, a gente tem a TV Brasil, que é uma estatal, então o governo do momento ele pode ter uma interferência ali, e a gente tem as privadas que elas vão ter a interferência da ideologia do dono também, né? Ou
eventualmente, se é uma emissora que não tem muito como se sustentar, até gente que paga ali para que determinadas coisas tenham mais destaque que outras, ou coisa assim. Então, é um terreno pantanoso, mas nesse caso do coronavírus, que a gente está falando hoje, né, especificamente, basta você ouvir os cientistas que estão falando na televisão. Porque essas pessoas, elas têm um nome a zelar na academia, no seu meio científico, e elas fazem as pesquisas e elas vão falar em relação às pesquisas, aquilo que foi comprovado, aquilo que não foi comprovado, aquilo que está sendo estudado, e aí é mais fácil de você se defender daquilo que vem, às vezes pelo WhatsApp, enfim, e você não tem como apurar. Então, esse é um caminho. Agora, tem um outro caminho que é mais para baixo nessa questão, que é porque no Brasil nem todo mundo tem acesso à internet. Porque no Brasil nem todo mundo pode ter um computador. E aí a gente vai para a questão ideológica. E, de novo, a gente vai para um congresso, né, para movimentos sociais. O povo brasileiro precisa entender que a gente não pode continuar com esse nível de desigualdade, em que uns podem ter acesso, outros não podem, e, eventualmente, assim, uns têm acesso à comida e outros não têm. Então, a gente precisa pensar nessas questões mais de fundo. Cada pessoa precisa começar a pensar o que ela acha em relação a essas coisas e como ela acredita que isso possa ser melhorado. E partir para o seu representante no Congresso, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, né? E ver o que é que você está fazendo em relação a isso. A melhoria dessa questão, a diminuição dessas desigualdades. E o que é que você está fazendo em relação à distribuição de renda não tão perversa como existe hoje, pelo menos, né? Você hoje vê até banqueiro defendendo uma melhor distribuição de renda no Brasil, como o Armínio Fraga, que é um conhecido banqueiro que já foi presidente do Banco Central do Brasil, no governo Fernando Henrique, e ele defende uma melhor distribuição de renda, porque essa que está aí, nem para o capitalismo, para um capitalismo decente serve, porque ela é genocida. Então, a gente tem que ir também na raiz dessas coisas, porque as pessoas não têm internet, não é por acaso. Ah, é porque ela é pobre. Sim, mas por que ela é pobre? Tão pobre que não pode ter, às vezes, nem a comida suficiente. Então, a gente precisa discutir esse tipo de coisa também, né? E principalmente para quem, como a gente está aqui na teologia, né? Para quem tem uma formação cristã, é assim que a gente é cristão, compactuando com esse tipo de coisa, que Cristo não compactuaria com isso de jeito nenhum, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, você ficar numa miséria tal que você não pode se defender de informações falsas, porque você não tem acesso a um serviço que hoje deveria ser básico, e você não tem, às vezes, o que comer, isso é vida? Não é nem vida, quanto mais em abundância. Então, eu acho que essas coisas para a gente pensar. Eu tenho algumas perguntas para serem feitas aqui no finalzinho, já estamos terminando, tá, gente? Já estamos chegando ao final. Então, eu queria falar sobre uma questão aqui que chegou aqui no grupo da família, né? A Hélida Souza, de uma coisa, né? Vamos ver se a pergunta é essa. A questão... Calma aí, Patrícia. É isso aqui mesmo? Ok. A questão que a Michelle colocou sobre a internet. A Patrícia fala de... Né? A Patrícia Maurício, acho que ela fala de você, Patrícia Maurício. Ela fala de uma via de TV. Isso não é o agora, demanda tempo e tal. A questão do fake ainda está sendo expandindo essa informação falsa. Isso que ela... É informação falsa. Entendi agora. Beleza, entendi a pergunta, desculpa. A questão da informação falsa, eu acho que pelo que entendi aqui, via TV,
que não é de agora, muitas vezes tem alguma coisa, como a gente está... O questionamento é que alguns órgãos, umas instituições ou mídias, né, vou colocar assim na nossa linguagem, algumas mídias, né, também acabam propagando alguma notícia falsa ou, no caso, né, de forma mais teórica, uma notícia que foi mal apurada, né, e acaba se transformando na linguagem popular como um fake news, né? E aí, o que fazer? Como reagir a isso? Né? Como que o público, né, que está ali, viu uma notícia que foi mal apurada e como é que ela faz para saber se aquilo é verdade ou não? De repente, sei lá, eu tenho um colunista que eu gosto muito e de repente ele apurou de forma errada. Como tem acontecido muito, o governo solta uma informação sobre o governo e aí no dia seguinte o próprio jornal diz que não, foi um engano, não era verdade. E aí, como agir? E eu sei que é uma pergunta muito complicada a responder, mas Não, quer não. saber. Não, nem é tão complicada. Você hoje tem todos os meios de comunicação tradicionais têm contato via WhatsApp com o seu público. Então, se você, né, como o WhatsApp é uma coisa que, como a Patrícia falou, ela é oferecida para todo mundo que tem telefone celular, pelas operadoras, né, sem precisar gastar o pacote de dados, né? Então, você pode mandar uma mensagem via WhatsApp questionando isso. E aí tem alguém de produção que vai selecionar assim, quais são as perguntas mais frequentes e tal, e vai colocar um exemplo desse, por exemplo, vamos dizer, se está no noticiário local, e aí você quer entender melhor aquilo, ou você acha que não é aquilo, ou o governo disse uma coisa que ia estar disponível, não sei o quê, aí você vai e não estava disponível. Aí você manda a mensagem para aquele noticiário que divulgou aquilo e diz assim, ó, não está, eu fui, não está disponível. E aí, muitas vezes, eles vão mandar um repórter lá para ver, etc. Ou se é uma informação que eles mesmos deram errado, eles vão correr atrás para ver qual é a realidade daquilo, tá? O que a gente não está livre pela pergunta, né, é quando é uma informação deliberadamente falsa, mas assim, pela minha experiência em redações e sabendo como é que são os interesses e tal, isso é feito em casos assim extremos. De uma forma geral, o dono não tem interesse em muita coisa na ideologia dele, né? Naquilo que vai ao ar. Então, a maioria das notícias ela deve estar livre desse tipo de pressão que traz realmente alguma torções, né? Na verdade, para dizer um. Então, de uma forma geral, aquilo vai estar tranquilo de você assistir e acreditar. E se for mal apurado, isso vai ser revertido, principalmente se os telespectadores, os ouvintes do rádio, enfim, os leitores mandarem coisas dizendo assim, ó, isso aí não é assim, apura melhor, vê como é que é a realidade dessa coisa. A gente as questões que são as mais delicadas, que pode haver interferência do dono do veículo de comunicação, são, às vezes, questões políticas. Vamos dizer que o dono daquele veículo de comunicação, ele não quer uma distribuição de renda muito grande. Então, ele vai ouvir quase nunca determinados deputados que vão defender isso e vai ouvir outros que falam de coisas que são assim, não, é preciso sim ter reforma da Previdência por causa disso, 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 e não questiona assim, em que bases essa reforma precisa se dar. E ouvir gente que pensa de uma forma e gente que pensa de outra. Então, tem determinadas questões políticas que são delicadas e que pode haver esse peso da ideologia do dono do veículo. Mas, na maioria das vezes, assim, se é uma questão científica, e aí o veículo ouve cientistas, você vai ouvir os cientistas que estão ali
e ver, enfim, o que eles estão dizendo, tá? Então, é mais ou menos isso. Claro, a gente podia ficar aqui o dia inteiro entrando em detalhes de que interesse tal emissora tem, qual que não tem, né? Hoje tem emissora que vai defender o governo cegamente, porque o governo está colocando muita verba de publicidade nesses veículos. Então, não vai questionar o governo federal em hipótese alguma. E tem outras emissoras que não estão ligadas por isso, porque tem várias outras fontes de receita, e aí você vai saber que ali, então, se o governo estiver errado, e são emissoras que não estão agora comprometidas com o governo. Em outros governos, aquela mesma emissora pode ter querido bater naquele governo, procurar tudo o que tinha de ruim e até dar voz para pessoas que falassem coisas contra aquele governo sem provas, porque era um governo que ia defender determinadas coisas que não interessavam politicamente e economicamente aquela emissora. Então, existe isso sim. Como é que a gente se defende disso? Tentando descobrir, e aí ouvindo realmente, você pode, por exemplo, ver vários noticiários e ver assim, o que tem em comum entre eles, tá? Então isso aqui deve ser verdade, né? Mas são pontos específicos que essas emissoras vão pegar, né? Na maioria das coisas, isso não vai ter interferência. As últimas perguntas, uma para cada uma de vocês, tá? Uma para você, professora Patrícia Maurício, e outra para a Patrícia Gabrig, né? A professora, né, e agora amiga Marcelene Capper, ela fez um comentário e daí surgiu uma pergunta na minha cabeça. Educar para avaliar a informação é uma boa, né? E eu queria perguntar para você, professora Patrícia Maurício, sobre a educação midiática. Como que podemos fazer para que essa educação midiática tenha mais acesso, para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de educação? E a pergunta para a Patrícia, né, por que podemos dizer que fake news é um novo modelo de negócio? Né? Quem quiser começar, fique à vontade. E aí... Eu vou responder, que aí Patrícia depois pode encerrar isso, porque é realmente a área de pesquisa dela, né? Mais do que minha. Mas a PUC Rio lançou no ano passado, fez um lançamento, né, um debate de lançamento de uma cartilha da ONG Intervozes, que é uma ONG que defende o direito à comunicação. Patrícia produziu esse debate, Patrícia Gabrig, e eu trouxe, né, as pessoas da Intervozes e de outros lugares para a gente fazer esse debate juntos. E então, essa cartilha é uma coisa que quem tiver acesso à internet é interessante de ler. É uma cartilha sobre desinformação. Não sei se a Patrícia agora... A gente pode depois pedir para a Michele colocar o link e também, né, nos comentários, e também os sites desses lugares que checam as notícias falsas da rede. Mas essa cartilha é uma coisa bem interessante para a pessoa ter essa educação, né, para ver o que é e o que não é dessas notícias falsas. E a gente deve ter em mente essas questões que a gente já falou. Existem algumas emissoras, sim, com interesses, e para as pessoas que querem realmente se defender disso, é importante participar de debates em ONGs, ou via Câmara dos Deputados, Senado, para poder realmente se inteirar do que está sendo feito para defender a gente. Por exemplo, a gente ter uma emissora de TV pública, isso seria um grande ganho, né? Isso nunca foi conseguido no Congresso, nem coisas parecidas, como existir uma fiscalização mesmo sobre o que é dito, né?
um Conselho Federal dos Jornalistas que pudesse defender os jornalistas que fazem um trabalho sério, né, do poder das emissoras, dos veículos, porque às vezes assim, interessa ao dono do veículo que tal coisa seja divulgada, mas existe um conselho dos jornalistas que impede que isso aconteça, a partir das denúncias dos jornalistas que trabalham ali, que não precisa o dono do veículo saber quem denunciou, mas, enfim. Enfim, essas coisas são importantes. A pessoa que se interessa pelo direito à comunicação verdadeira, ela entrar nesses debates ou, no mínimo, pressionar seus deputados e senadores para saber o que eles estão fazendo em relação a isso. E a pergunta sobre novo modelo de negócios, é minha área de estudo, né? Então tenho pesquisado bastante. E o que eu li até agora, e tirando minha conclusão um pouco parcial, porque minha pesquisa não está finalizada, é que a gente pode dizer que ele é um novo modelo de negócios, né? Porque a gente tem que lembrar que, pensando que em fake news enquanto mentira, a mentira está aí há muito tempo, né? E mentira deliberada para prejudicar uma instituição, uma pessoa, isso pensando dentro do campo político, ela existe já há muito tempo. Então, mas ela é um modelo de negócio, em especial um modelo econômico. O que a gente já viu hoje? Acho que eu acredito que algumas pessoas sabem daquele episódio dos meninos lá da Macedônia, né? Que ganharam dinheiro com os cliques, né, de informação falsa durante as eleições, né? Eles ganharam dinheiro com isso. Né? E na época até o prefeito da cidade achou legal o empreendedorismo dos garotos, mas eles estavam ganhando dinheiro com informações falsas. Né? Então, se pode ganhar dinheiro com isso. Se pode também, pode ser um modelo de negócio no que tange a uma comunicação de massa, que aí você entra toda a questão dos bots também, né? Porque aí você tem que é uma questão deliberada para prejudicar dentro de uma forma política, uma empresa. Então, sim, ele é considerado, sem fake news, é um modelo de negócio econômico e político, né? E até bem rentável. Entendi, Patrícia e o professor Patrícia Maurício. Queremos agradecer a presença de vocês duas aqui na nossa live, né, nos prestigiando e dando esse tempo, né, essa disponibilidade para a gente. Né? Também queremos agradecer ao Departamento de Comunicação e à Pastoral Universitária por essa parceria, tá? E a todos e todas que estiveram aqui conosco durante essa 1h30, 1h40. Né? E só que antes de fechar, a Michele tem um recado para nos dar. Fala aí, Michele. Então, pessoal, vocês estão nos acompanhando. Na sexta-feira que vem, dia 29, nós teremos uma nova live. Será com Monsenhor Catelã, professor do Departamento de Teologia, que irá falar com a gente sobre a solenidade de Pentecostes. Como vivenciar essa solenidade em tempo de confinamento social. Tá? Espero a participação de todos. Eu agradeço o convite para estar aqui. Agradeço ao Departamento de Teologia e a todos vocês que organizaram. Até uma próxima. Também quero agradecer o convite e dizer que a gente fez uma lista de bibliografia, tem até alguns livros aqui, vários, para aprofundar o assunto. Eu vou colocar depois, ou o Rodrigo ou a Michele vão colocar essa lista desses livros lá nos comentários dos vídeos, para quem quiser se aprofundar mais sobre o assunto, ter essa bibliografia. Tá bom? Muito obrigada, gente. E obrigada ao público, né? E para quem perdeu, né, a nossa live, ela vai estar disponível aqui no nosso Facebook e também no canal do YouTube da Teologia à Distância. Teologia à Distância PUC-Rio, no canal do YouTube. E aí a bibliografia dos livros, algum material que tiver, estará lá.